Pessoal, agora vamos fazer o passo a passo de como você pode criar aí, fazer a produção do seu podcast através do seu celular. Primeiro, você vai entrar na Play Store, você vai procurar por Anchor, é esse o aplicativo, você vai instalar ele aí no seu celular. Como eu já tenho instalado, eu não preciso fazer novamente o processo. Fora esse, o outro aplicativo que eu recomendo é o BandLab. Esse aplicativo vai ser responsável pela gravação, edição e o Anchor você vai subir o seu podcast através dele e o BandLab você vai fazer a edição. Também é interessante que você baixe aí o Canvas, que é para você fazer a edição das suas imagens, né? Eu aqui não tenho ele baixado, eu vou instalar ele. E agora vamos entrar no Anchor. Aqui eu tenho vários outros aplicativos de podcast, porque é interessante que você tenha controle de quais são os apps que suportam o seu podcast, né? Eu vou entrar aqui no Anchor, essa é a página inicial dele. Aqui ele já vai estar me dando o último episódio que eu compartilhei. Ele dá a opção para você compartilhar nas redes sociais. Eu tive um probleminha aqui que o Canva agora aqui. Aqui você tem as ferramentas, você pode começar a gravar um novo podcast, você pode entrar na biblioteca de áudios, onde você vai estar colocando os áudios do seu podcast, pode ser a sua vinheta, trilhas sonoras, enfim, você pode importar diretamente do seu celular ou você pode ir aí atrás de alguns sons gratuitos, né, que a própria plataforma já disponibiliza para você. São sons básicos, né? Tem várias opções, inclusive com efeitos sonoros para você utilizar durante o seu podcast. Digamos que eu comece aqui a usar um podcast. Eu aqui coloquei esse efeito para entrar dentro da trilha. Então, aqui eu estou gravando, e aí quando eu quiser que entre aquela gravação, aquele sinal que eu importei, eu clico em adicionar sinalizador. Ele vai entrar justamente nesse local. Ok? Eu vou parar a gravação e ver o que aconteceu. Para entrar dentro da trilha. Então, aqui eu estou gravando. E aí, quando eu quiser que entre aquela gravação, aquele sinal que eu importei, eu clico em adicionar sinalizador. E ele vai entrar justamente nesse local. Ok? Eu vou parar a gravação e ver o que aconteceu. Aqui, no caso, adicionar música de fundo seria aquele toque. Aqui eu vou escolher algum toque dentre esses que eles apresentam. Todos esses são gratuitos para você usar, ou você pode importar algum que tenha no seu celular. Então aqui vai entrar dentro da trilha. Então aqui eu estou gravando. E aí quando eu quiser que entre aquela gravação, aquele sinal, vocês podem ver que o próprio programa ele já consegue fazer um fade out e um fade in. Ou seja, quando a minha fala já está começando, ele já abaixa o BG. Então aqui, se eu fosse fazer um podcast, um episódio com essa gravação, eu já poderia fazer isso, adicionar um segmento
adicionar gravação ao episódio. Então eu já poderia fazer isso e criar aí um novo episódio para o meu podcast. Já está gravado esse episódio. Na verdade está processando aqui no momento. Eu eu vou apagar depois essa vamos ver aqui. Vai entrar dentro da trilha. Eu vou apagar porque eu não quero que isso seja incluído dentro do meu podcast. Então, e aqui você tem acesso a todos os seus episódios. Todos os seus episódios eles ficam aqui no aplicativo. Caso você queira, pode ver que tem pouco aqui porque eu utilizava antigamente o SoundCloud para fazer esse tipo de serviço. Agora eu estou utilizando o Anchor. Então tem poucas reproduções aqui, mas no SoundCloud eu tenho muito mais visualizações. Eu fiz essa migração pro Anchor, que é do Spotify, justamente por essa integração com o Spotify e por ele ser gratuito e ilimitado, né? O SoundCloud ele é gratuito, mas ele tem uma limitação de 20 horas. Então não é tão agradável assim. Então aqui eu tenho todos os episódios no meu podcast. Tenho esse que eu acabei de gravar, que eu acabei de fazer, que eu não publiquei. Ele está como rascunho. Se eu quiser, eu entro aqui e publico esse episódio. Como eu não quero fazer isso, eu não vou fazer. Mas os outros episódios do podcast já estão aqui. Caso eu queira, eu posso excluí-lo. Posso botar para tocar, posso editar a descrição. Eu posso fazer toda a edição dos episódios dentro do Anchor. Então é uma ferramenta incrível para fazer isso. Então, como vocês viram aí, eu posso editar o áudio, colocar umas trilhas dentro do próprio Anchor. Mas ele não é tão amigável assim, né, para você fazer essa edição quanto o BandLab. Eu estou aqui procurando o BandLab, porque eu não sei, eu não achei aqui. O aplicativo vai ser aberto e aqui você tem a interface do usuário. Eu vou descartar essas edições que eu já fiz, vou criar uma nova. Você vem nesse maisinho aqui e aí primeiramente ele vai perguntar o que você quer fazer na sua track. Eu vou aqui adicionar uma track de voz, vou gravar alguma coisa aqui, track de voz, gravação 1. Ele não vai gravar porque eu estou utilizando o fone dentro da gravação anterior, né? Que eu estou gravando o celular. Então ele não está compartilhando com o aplicativo. Mas não importa, o sistema é esse. Aí digamos que eu queira adicionar outra track. Aqui eu venho no começo, vou lá, vou adicionar uma track de áudio. Aqui eu posso importar, não sei o que acontece. Sim. Aqui eu posso importar através da track de áudio. Eu tô com alguns problemas por causa do microfone. Eu posso importar através do Google Drive. Eu posso importar do meu celular. Eu posso utilizar instrumentos. Inclusive essa parte de instrumentos é muito boa, que você tem vários sons que você pode utilizar. Aqui Mix Editor. Então você pode fazer essa edição completa no seu celular. Posso importar uma track, que você pode importar o seu BG. Você pode gravar uma track de voz, guitarra, baixo, enfim. Aqui realmente ele não vai tocar porque eu estou utilizando o microfone do celular para fazer a gravação
das instruções. Mas aqui você vem mais essa primeira track você utilizaria para gravar sua voz. A track de baixo você pode utilizar importar áudio MIDI, que você coloca o seu BG e cria uma terceira track onde você pode colocar qualquer outra coisa. Então aqui em áudio você vai, digamos que eu vou colocar aqui um áudio qualquer só para fazer o teste. Botei um MP3 aqui. Então digamos que na primeira track eu teria a minha voz. Eu vou tentar de novo. Eu acho que ele tem um limite de 3 minutos, algo do tipo. Ele está importando, deu certo. Aqui na primeira track eu coloco minha voz, na segunda track um BG, e aqui eu tenho um controle de fades, caso eu queira fazer um fade in ou fade out, eu tenho esse controle. E eu tenho controles de volume, de corte, eu posso cortar no meio a track, enfim, são inúmeras opções. E na terceira track, caso eu queira, eu posso colocar aí algum efeito sonoro, né? Mas para isso você já tem que ter baixado no seu celular esses efeitos. Então é isso, pessoal. Eu acredito que deu para entender alguma coisa. Um grande abraço a todos.